Opa, tudo bem, rapaziada? Obrigado aí por estar atendendo fora das pistas dessa quarentena. E aí, Sérgio, tudo tranquilo? Tudo em ordem, tudo tranquilo. Ricardo, como você está? Tudo tranquilo. E aí, Pascoaletti, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo certo. Tamo aí. Tudo legal. Bom, quero agradecer a vocês aí, 3 grandes nomes da arrancada brasileira, 3 grandes nomes da Força Livre Dianteira, a abrir as suas portas aí nessa quarentena, como eu falei, né? Para falarmos um pouquinho de Força Livre Dianteira. Eu já quero começar a falar aí de 2019, voltar um pouquinho a 2019, como foi o ano de 2019 para vocês. Começando aí com você, Pascoaletti. Você acabou o ano aí entrando nos 7 segundos, que é uma vitória para todos os pilotos da categoria. Nesse período aí, dessa parada que está tendo, o que você está fazendo no seu carro, Roberto? Cara, 2019 foi um ano legal para a gente, que a gente retornou com o carro, né? Que 2018 o carro ficou parado, a gente fez umas modificações, trocou carroceria, fez bastante mudança no carro, que a gente teve um pequeno incidente em 2017 com ele, né? A gente deu uma encostadinha no muro. Aí a gente refez a carroceria, ficou 2018 aí o tempo todo, e a gente andou com ele em 2019. E aí foi onde a gente também descobriu uma vulnerabilidade aí no bloco da Amarok, né? Que também teve uma dificuldade para a gente andar nas primeiras provas. Eu trinquei 3 blocos em 3 provas seguidas e a gente perdeu aí as provas, né? Mas aí no final do ano a gente já fez uma configuração nova e tentou andar, mas também não conseguiu. Mas a gente andou no 7, né? A gente já tinha andado no 7 antes que a outra carroceria. E estamos tentando aí. Mas 2019 foi legal, que foi a descoberta aí dessa nova configuração do carro. E começou a dar resultado, aí terminou o ano, e esse ano a gente está maluco para andar de novo, né? A gente só revisou o carro e estamos doidos para testar novamente, né? O carro está pronto, então? Está pronto, está pronto. Já você, Ricardo, acabou 2019 aí, andando na casa dos 7,5 segundos. No último final de semana, inclusive, você andou treinando numa pista com parciais muito boa de 60 pés, de 100 metros. Era esse o ideal que você estava procurando nesse treino na última semana? Tudo bem, bom dia. Sim, eu estou sempre fazendo testes. Como surgiu um novo adendo no regulamento, né? Que na última prova que eu virei o 7.5, eu tinha andado com aquelas rodinhas de kart enfiadas no chão. Daí proibiram agora e tem que ter uma altura certa e tirar a rodinha. Daí eu pus na pista para testar. Tive que refazer uma nova suspensão traseira para poder testar com outro sistema, que realmente foi aprovado. E embreagem também, que eu tive um problema na última prova que me patinou a embreagem acima dos 200 metros. Também tive que testar uma nova embreagem. Então foi excelente esse treino que teve para testar esses segmentos, embreagem e a altura nova de 5 centímetros do chão da rodinha. Mas tá tudo em ordem. Foi excelente o treino, foi bom. Sérgio, aí podemos falar que 2019 não acabou da maneira que você gostaria, que seria andando, né, Sérgio? Após o incidente aí do Race Valley. Como que está o carro após aquele incidente do Race Valley? Em que pé está? Está quase pronto? Está nos preparativos? O 2019 acabou de uma maneira meio trágica para a gente, impossibilitando de irmos para o festival, né, do Velopark. Mas tudo bem, fazer o quê? Não tem problema nenhum. Estamos aí seguindo, né? O importante é que, como a gente vem dizendo sempre, a estrutura do carro é boa e estávamos assim bem firme no carro, com todos os equipamentos de segurança. Então, não me aconteceu nada comigo, então isso é o que importa. E o carro, estamos reconstruindo o carro está na TC agora, está na fase de pintura. Acredito que mais uns 10 dias, aí eu já pego o carro para começar a montagem do carro novamente. Sérgio, nos últimos 3 anos foi o segundo acidente que você sofreu, né? Um foi no Arena Race, que foi até grave, e depois foi esse, correto? Isso mesmo, isso aí.
Sabe me explicar o que aconteceu nesses últimos 2 acidentes? O do Arena Racing, que era ainda com aquele outro gol, né, com o G4, foi a caixa de direção que quebrou. Na hora que eu tirei o pé no final da reta, a caixa de direção quebrou, a roda virou e eu fui para o muro. E nesse outro acidente, no meio da reta, uma pastilha de freio saiu de dentro do cilindro, né? E acabei ficando sem freio. Nossa. Já aconteceu alguma coisa com vocês, Ricardo ou Pasqualetti, desse estilo assim de freio ou barra de direção? Não. Nesse sentido de freio e barra de direção, não. Tive um problema quando eu bati com suspensão traseira em Curitiba, com aquele bump que teve. Mas fora isso, após esse acidente, a gente toma muito cuidado, revisa sempre, mas nunca ocorreu. Quando ocorre algum acidente, como ocorreu com o Sapinho, a gente corre olhar o nosso para ver se tem algo semelhante, né? É triste que acontece, mas sempre é uma aprendizagem. Tudo que ocorre, a gente vai atrás para ver se não tem problema algum. Preocupa. Eu acho interessante, porque quando acontece esse tipo de coisa, eu faço questão de divulgar o que é o problema, que é exatamente para que os outros possam conferir as mesmas coisas. No caso do G4, na época, não foi a barra de direção que quebrou a caixa de direção, onde ela é fixa no painel de fogo do carro. É uma coisa que eu nunca tinha visto quebrar, mas a caixa já estava ali há 10 anos, ali, já sofrendo. Nunca ninguém se preocupou em tirar uma caixa de direção para fazer uma revisão na caixa de direção, né? E foi exatamente isso que quebrou. Então, eu gosto de poder passar para todo mundo, né? Para poder que os outros possam olhar também. O Roberto já passou na pele, né, Roberto? Eu já passei uns detalhes aí na Força Livre. O último em 2017, que a gente estava num treino no Velopark, né? A gente saiu forte de primeira, mandou a segunda, o carro puxou para o muro e não deu para salvar mais. E como assim a pancada foi de frente, né? Deu uma estragada, a gente nem assim, se preocupou muito em tentar entender o que aconteceu, né? Mas ele tomou da mão, o volante tomou da mão, tanto que até machucou minha mão. E a paulada foi forte. A paulada foi forte. E antes disso, eu tive uma também que a gente andou no 7.6 e o paraquedas não abriu. E aí a gente deu uma encostada nos pneus lá no fundo, né, cara? Porque o freio não era muito legal também na época, né? E aí só no freio não parou. Eu tentei fazer a curva lá, mas não faz, cara. Não adianta nem tentar, né? Acho que até o erro meu foi esse, né? Tentar fazer a curva. E aí a gente deu uma encostada nos pneus lá. Não estragou muita coisa, mas acaba estragando, né? Então também tive esse problema aí de não abrir o paraquedas. E aí nessa configuração nova, eu já coloquei 2 paraquedas. A gente já colocou 2 paraquedas menores em vez de ter um paraquedas grande. Acho que, inclusive, já aconteceu de abrir um e não abrir o outro. Então acho que uma configuração aí para 2 paraquedas é mais segura. Pelo menos a gente achou isso, né? Essa questão dos paraquedas, o ano passado a gente viu bastante esse quesito aí. Aconteceu com o Jader, aconteceu com o Brian, com o próprio você. O que pode ser que aconteça? É alguma falha na montagem, na dobra do paraquedas? Ao lead bar, quem sabe onde que fica ali, que foi o que aconteceu com o Brian, que caiu no lead bar. Você tem alguma opinião sobre isso? Cara, às vezes que o meu não abriu, é porque ele acabou enroscando ali na wheel bar, acabou enroscando que tem uma tela ali, né? Tem um trançado ali, ele acabou enroscando ali, aí a gente mudou a posição de como ele fica, deixou ele mais para fora, e a gente fez adaptações também na posição do paraquedas para evitar isso aí. Ok. Semana passada eu tive um bate-papo, creio que alguém de vocês deve ter assistido, com o Luizito Donato, ex-piloto da Força Livre Dianteira, que comunicou aí que agora vai para a Força Livre Traseira. E essa semana até eu falei com a Ayrton Carraro, que até teve disputa aí com vocês também, que também ex-piloto da Força Livre Dianteira, que teve passagens aí pela Dragster Light. Vocês que já tiveram aí várias passagens pela Força Livre Dianteira, já várias puxadas, vocês pretendem trocar de categoria um dia? Vocês pretendem subir de categoria ou permanecer
na Força Livre Dianteira? Eu gostaria que o Sérgio Ganga começasse a responder. Não, eu pretendo continuar, uma categoria que eu sempre gostei, gosto muito. Eu não me vejo andando em outra categoria, pelo menos por enquanto, porque eu ainda tenho meus objetivos ainda na Força Livre Dianteira. Então, não gostaria de andar em outra categoria, nunca tive vontade, não. Ricardo, você que trabalha aí com a Sprint Racers, já pensou em mudar de categoria ou até mesmo de modalidade? Não, não. Comecei com dianteira, vou terminar com dianteira. Eu gosto muito. Quanto mais livre a categoria, mais interessante. A Força Livre Dianteira tem uma liberdade muito grande em cima de motores, que é o que eu trabalho, desenvolvimento de motores, vamos falar assim. Então, tudo que eu faço é um teste para mim poder passar para cliente, e hoje em dia é muito passar para pista, que eu estou trabalhando muito com esses carros de pista. Então, gosto muito da dianteira e não sei mexer com tração traseira. Então, na idade que a gente vai ficando mais velho, aprender uma coisa nova, eu prefiro ficar onde eu sei, e é onde eu comecei a aprender de novo, né? Porque eu voltei há um tempo e batalhei para chegar onde eu cheguei, graças a muitas informações do Sérgio, que eu perguntava para ele, do tiozinho, que me passou muita coisa, que no início me bati bastante. Mas pretendo ficar nessa categoria. Roberto, você anda na dianteira Turbo A e também na Força Livre Dianteira. Aí bem parecida a questão do tempo, da velocidade das duas categorias, né? E você tem pretensão de subir de categoria? Ontem mesmo eu vi uma entrevista, você e o Vinícius, do Pilotos de Cristo, você falando que teria uma loucura, quem sabe, de andar com a Maré na XTM. Procede isso? Cara, não, ele perguntou se alguma vez se teria alguma possibilidade ou alguma ideia. Eu falei, cara, se for para mudar, eu tenho que já fazer uma loucura completa, né? Eu não tenho intenção de mudar, não tenho nada, não penso nada. Mas se um dia for para fazer, tem que fazer a loucura completa. Então seria uma areia, tração traseira na Extreme, com um chassi gringo. Entendeu? Mas isso aí se for pensamento de louco, entendeu? Mas não tem nada caminhando, não. Mas se fizer, vai ser isso aí. Não faço outra coisa. O que tu me diz, Sérgio, desse projeto louco do Roberto, hein? Eu acho que é bem ousado. Deve ficar bem legal. Mas eu acho que ficaria mais legal se, de repente, ele inventasse um 4x4 na Maré. Acho que ficaria bacana também. Hein, Ricardo? Eu concordo no 4x4 para um projeto nacional, né? Mas eu pensei em pegar um chassi gringo, né? Que os caras vendem lá só as peças, né? Aí você monta um chassi gringo e a gente sabe que dá o resultado, né? Que é o que o pessoal anda. E colocaria o motor que a gente gosta aí, que é o Fiat 5 cilindros, né? Um turbinão e uns pneuzão e ver o que dá, né? Mas isso é pensamento, assim, se for fazer uma loucura. Mas não tem nada planejado, não tem nada para fazer isso agora, não. Vou falar uma coisa aqui agora. Eu sempre tive uma vontade muito grande de montar um Força Livre dianteiro com um motor desse, viu? Uma época eu até comprei um carro da Fiat e eu comecei a mexer e depois eu acabei desistindo, mas para mim é um dos melhores motores que tem hoje em dia, o barulho dele é lindo, eu acho ele muito bom. Eu gostaria de ver um carro na Força Livre dianteira com esse motor. Você sabe que a minha história aí na Força Livre dianteira era para isso, né? Ontem até contei ela pro Vinícius. Eu assisti, né? Ontem, eu vi. Era para eu combinei com o Zé Stout, eu fui a primeira vez no Velopark, inclusive foi o dia que teve o acidente do Kaká na Força Livre dianteira. A gente estava negociando o chassi que o Jader já tinha. O Jader ia montar uma Maré Força Livre dianteira. Chegou a comprar motor, chegou a comprar carroceria, câmbio, ele tinha um X-Track. O Jader tinha tudo, já ia montar. E aí ele desistiu, eu ia pegar esse começo de projeto e terminar. Mas aí tinha o Gol pronto, e aí eu falei, cara, acho que é melhor pegar esse projeto que já está pronto do que começar outro novo. E aí o Maré Força Livre dianteira ficou de lado, né? Mas era para sair. Projeto audacioso, né? Pode falar, Ricardo. É interessante. Esse motor aí numa XTM, motorzinho 5 cilindros, deve ser muito
interessante. É um berro incrível. Sérgio, você, quando começou a montar o Gol G6, muito foi falado da bolha, da transmissão do Gol, que talvez não daria certo, que a bolha não aceitaria. O que o pessoal falava sobre a mudança da sua carroceria para você? Eu estava bem confiante nela, porque, na verdade, nós já tínhamos um outro transversal que andava na mesma categoria, que era do Felipe, o Golf. E aquele Golf, no final dele, assim, ele já usava um câmbio sapinho, um câmbio nosso. Então, eu já estava bem confiante na mecânica, no câmbio, e até mesmo na bolha, eu sabia que ia dar certo. Então, eu não estava muito preocupado, mas muita gente, como ainda não conhecia isso, não conhecia esse passado, ainda ficava em dúvida. Vocês nesse projeto, Ricardo, quando o Sérgio começou a fazer o projeto do G6, qual foi o pensamento de vocês? Você como preparador e piloto também da categoria Força Livre Dianteira. Eu achei bem interessante o motor transversal. O motor transversal é para, teoricamente, dependendo da fixação desse motor, é para passar uma tração melhor para as rodas. Eu achei bem interessante, bem bacana. Preocupação sempre é o câmbio, né? Minha maior preocupação é o câmbio. Mas o Sapinho conseguiu desenvolver um câmbio que, pelo que eu tenho visto, não tem dado problema algum. Hoje em dia, tem essas opções. Na época que eu parei, a maior preocupação era câmbio, né? Por isso até que eu comprei o importado. Hoje, te digo que eu não compraria. Hoje eu iria pegar um câmbio do Sapinho que iria resolver os problemas. Não iria ter problemas, vamos falar assim. Mais fácil de comprar peça, né? Tá tudo aqui no Brasil. Mas Perfeito. bem, o transversal é interessante. Ano passado, o Fernando, da equipe Viturro, chegou no Velopark com 2 turbinas. 2 turbinas no seu carro, virou um tempo muito bom. Qual foi a questão entre vocês, pilotos, sobre regulamento, sobre liberar? Vocês concordam com o famoso compound? Gostaria que o Ricardo começasse a responder essa pergunta. É uma coisa bem relativa, vamos falar assim, do compound. Na época do Viturro que ele colocou, a gente estava trocando informações até. Eu coloquei o compound por causa do meu trabalho, porque eu pretendo desenvolver, aprender e jogar isso para a pista, que é o necessário para a saída de curva. Uma turbina muito grande não dá força e os carros do autódromo eles saem disparados. Eu coloquei para desenvolver em cima disso. Para falar de necessidade para a força livre dianteira, eu digo que uma Promode 88, das que o Kaká está usando, enche a mesma coisa, contra a pressão de escape igual. Então eu coloquei para aprender, que eu gosto, tudo que eu faço no meu carro é um laboratório para aprender. Então, dependendo do custo-benefício, se eu fosse montar para um cliente, eu não sei se montaria um compound. Entendeu? Hoje tem turbinas, existem turbinas ainda que suprem. Uma Promode 88 dá para encher 6 kg de pressão, vamos falar assim. Mas é bem interessante o desenvolvimento em cima disso, mas eu ainda estou aprendendo. Tem bastante coisa em cima do compound que atrapalha, que dificulta, mas é interessante. É interessante. O volume de ar que dá é bacana, mas é caro a brincadeira, vamos falar assim, se for para fazer o troço correto. Roberto, seu carro virou por várias vezes tempos muito bons no ano passado. Você é a favor do compound? Qual é a sua opinião? Cara, acho que não tem essa questão de favor ou contra, porque como até o Anderson disse, né? A potência de um carro turbo, quem define é o turbo. É simples assim. Então, se tem 2 turbos, você vai ter a potência dos 2 turbos. Então, se você tem um turbo, você vai ter a potência de um turbo. Então, você tem turbo para 1.000 cavalos, para 1.300 cavalos, 1.400 cavalos, 1.500 cavalos, 2.000 cavalos. Então, é só você colocar o turbo. Mas a nossa categoria, eu acho que ela tem limitações de chassi, ela tem limitações de tração. Então, se você fala, então eu vou colocar 2 turbinas de 1.500 cavalos, vai dar 3.000 cavalos, mas o bloco não vai aguentar. Então, a gente já tem limitações que, cara, não importa essa questão do turbo, né? Então, para quem tem um turbo bom, tá tranquilo, vai trabalhar. Quem quer fazer um sistema composto com 2 turbos médios, que vai dar o que dá um turbo bom, também vai ter o resultado. Mas se colocar 2 turbos bons, ele vai ter mais turbo do que motor.
né? Ele vai ter mais turbo do que bloco. Então, a receita aí não vai dar muito certo, né? Mas aí é cada um. Então, acho que a nível de competitividade não importa. Não importa. Sérgio, e a sua opinião sobre o famoso composto de 2 turbinas? Para mim é indiferente, né? Porque o limite está em outros lugares. O limite está no bloco, o limite está no pneu. Então, não adianta, de repente, montar um compound para dar 3.000 cavalos, sendo que você não vai usar os 3.000 cavalos. No caso do Javier, ele provavelmente tinha algum problema de turbo, não tinha, de repente, um turbo bom, igual existem esses modernos hoje, por isso que ele optou por esse sistema. E no caso do Ricardo, até entendo, ele está correto, porque isso ele vai levar para a pista, na pista deve fazer bastante diferença, então eu acho que está correto. Mas eu não usaria pelo motivo do custo, que é mais alto, e também pelo motivo do peso, que tem mais peso, carrega mais peso. Então eu não usaria por esses 2 motivos apenas. Tua opinião, Ricardo, referente a eles sobre isso, você mantém isso mesmo? Sim, correto. Aumenta muito peso. Eu aumentei na faixa de 45 quilos para pôr a segunda turbina e etc, vamos falar assim. Mas para mim, como eu falei, para mim é um desenvolvimento, é um aprendizado. Eu tenho que fazer isso. Como o Sapinho vai mexer com câmbio, ele tem que fazer testes no carro dele. Exatamente. Então, a gente vai atrás não só da nossa diversão, mas a gente vai atrás do aprendizado. Tem que trabalhar em conjunto, conjugar as 2 coisas. Se vocês tivessem que mudar alguma coisa na categoria hoje, o que vocês fariam? Ricardo? Eu tentaria colocar um bloco billet, liberar bloco. Não por ter mais potência, mas para poder ter um pouco mais de segurança ali. Meu maior medo hoje em dia, eu tenho medo disso, é explodir no meio da reta e não conseguir apagar, perder parte elétrica, perder tudo. Eu até penso em pôr mais um sistema de extinção virado para a bandeja. Meu medo é esse. O restante a gente vai acertando. Tipo, o problema de freio que o Sapinho teve, no momento que ele teve o problema, eu já fui correndo, liguei para eles, perguntei se tinha algum disco de freio, até falou que fabricava. Então sempre a gente vai indo, medo de ter algum acidente. Meu maior medo hoje é explodir no meio da reta e não conseguir apagar o carro, perder todo o desenvolvimento, como falar assim. Então eu pensaria em colocar bloco. Lá fora, a maioria dos carros nesse nível, eles usam bloco billet e carcaça de câmbio billet também, né? Carcaça de câmbio agora para transversal, nós já temos a Indutec, que já começou a fabricar, logo mais eu vou testar ela também, isso já ajuda bastante nessa parte de quebra de transmissão. E o bloco billet, eu acho que teria menos risco de quebra, né? Porque hoje o grande medo mesmo da gente, igual o Ricardo falou, é quebrar um motor no meio da reta, porque quando quebra o motor, voa óleo para tudo que é lugar. Então, além de pegar fogo, pode voar óleo nos pneus, pode voar pedaço de peça no pneu e estourar um pneu. Então, eu vejo que hoje a maioria das categorias está tendo muita quebra de motor na pista. E isso é ruim, porque além do prejuízo grande, a prova fica parada há muito tempo, é uma coisa que é muito chata. Entendi. Roberto, os 2 aí apoiariam o bloco billet, né? Para a categoria. E a sua opinião? Cara, eu concordo. Eu acho que tem que ser nessa linha. Mas eu acho assim, é importante quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem algumas liberações nesse sentido para não quebrar, né? Uma carcaça billet já evita que a gente sabe que a carcaça do câmbio sempre quebra, né? O bloco, a gente sabe que alguns têm vulnerabilidade, bloco trinca, bloco explode, tem toda essa questão. Só que o pessoal lá, eles liberam isso aí, mas eles acabam limitando em outra situação para a gente ter um carro mais seguro. Correto. Então, eu acho que a gente tem que ir para esse lado, mas ir completo. Porque, veja bem, a nossa categoria com turbo liberado e com um bloco billet, a gente já pode começar a falar em 2.000 cavalos.
E vamos colocar os 2.000 cavalos? Vamos, vai passar bonito, né? Mas e depois, cara? A gente sabe que o tração dianteiro, quando tira o pé, ele dá umas balançadas, né? Então, é uma realidade, né, cara? É uma realidade. Então, a gente tem que pensar num completo. Então, eu sou a favor de ter essas liberações para segurança, mas a gente também pensar num completo e ver como que a gente deixa o pacote mais seguro, né? O pacote completo mais seguro. Fazendo uma limitação, né? Uma limitação de potência, ou no turbo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que né, tem que ser o pacote completo, porque senão fica perigoso, cara. Sim. Perigoso. A gente vê isso na Turbo A. A Turbo A com o carro, que é o carro montado, né? Mais que a gente dá uma limpada geral, né? Todo mundo faz isso, mas é um carro montado, é uma carroceria montada, né? E, cara, as potências tá subindo. E a gente sabe que o negócio dá umas balançadas, né, cara? A gente vê isso aí, cara. E, cara, é perigoso. É perigoso. Então, se você pega a categoria parecida com a Turbo A, né, nos Estados Unidos, é liberado o bloco billet, é liberado carcaça do câmbio billet, mas o turbo é limitado. Então, existe, né, vai ter um limite de potência ali, né? E aí o pessoal tenta trabalhar. Outras coisas são liberadas, mas o turbo ali é limitado. Então, acho que é uma discussão, vai ter assim, muita controvérsia, né? São assuntos polêmicos, mas eu acho que se melhorar para a segurança, para a gente falar em segurança, a gente tem que sempre pensar no pacote completo. Eu acho que é bem interessante isso. E até a gente pode falar e comentar agora, falando em segurança, sobre as pistas também, né? Vocês acham que os carros hoje estão preparados para os limites das pistas do Brasil? Não. Para 400 metros, mais Velopark, né? O E restante se torna 201? perigoso. 201, que é o que mais tem no Brasil hoje, as pistas 201 metros, né? Eu acho que a melhor que tem de 201 é Uberlândia. O restante eu acho que está muito curta já para 201, todas elas. E Velopark eu acho que para 400 também está curta. Eu acho que o Velopark, para ter uma prova mais tranquila, deveria de baixar também a medida da pista deles. Na opinião de vocês já viram que teve a enquete, inclusive o Kaká comentou, várias pessoas e pilotos comentaram sobre os 1.000 pés, né? Os 303 metros. Toledo mesmo, no começo do ano, fez essa metragem. Como é que vocês olham essa metragem, que não é uma metragem oficial na arrancada mundial, na verdade? Seria um 1/8 de milha ou um 1/4 de milha. E os 1.000 pés, na opinião de vocês, Roberto? Cara, eu acho que para o Velopark, né, a gente já anda nos 400, vamos dizer assim, no limite, né? Categorias que tá ali próximo dos 6 segundos, andando 7 baixo, não tem muita margem de erro. Né? Quando eu falo margem de erro, dar um problema no freio, dar um problema no paraquedas, né? Quem está andando ali no 7 segundo baixo não tem margem de erro. Mas tem uma brita lá que a gente sabe que sustenta ali tem uma segurança na brita ali. Mas andou no 7 baixo, já não tem margem de erro. Essa é a realidade do Velopark. Agora, acho que com 300 metros, acho que aí a gente já ganha essa margem de erro. Sim. Eu penso assim. Agora, as pistas de 200 metros, cara, para quem anda no 5 baixo, não tem margem de erro. Qualquer problema vai dar problema, né? E se não tem uma brita boa, aí o problema fica perigoso, né? O que você ia falar, Ricardo? Realmente, pistas de 200 metros, os carros que tem hoje, a gente não para em nenhum. Se o paraquedas não abre, não tem salvatório. Então, tá complicado as nossas pistas de 200 metros. Eu acho que principalmente tem que tomar cuidado. E na tua opinião sobre essa questão dos 1.000 pés, os 303 metros? Eu acho interessante. No momento que está todo mundo competindo em 300 metros, está ótimo. Eu acho perigoso. Quando a gente passa do 200, é só o carro flutuando, né?
Só tá dentro ali para ver. A maior preocupação sempre é puxar o paraquedas antes de frear e ver com que ele deu o tranco. Senão, nem imagino que o Pascoaletti passou quando o paraquedas não abriu. A sensação deve ser ele que conte. Qual é a sensação de pisar no freio e o carro não parar? Não, nem fale. Sérgio, 303 metros. Eu acho perfeito, porque vai ter menos acidente, vai ter menos quebra de motor, vai ter menos perigo. Eu acho perfeito. Isso para todas as categorias. E o que faltaria, assim, quem sabe, gente? A gente está falando que 3 pilotos, 3 opiniões iguais para ser 303 metros. O que faltaria, então, para, quem sabe, o pessoal fazer uma prova teste no Velopark? O que falta, será? Não sei dizer. Eu não sei quem que hoje ainda é a favor dos 402. Eu não sei. Porque o que muito falta. perigoso. A velocidade dos carros aumentou demais, a potência aumentou demais. Eu acho muito perigoso. Inclusive para os Turbo B, que anda de pneu radial, a velocidade está muito alta para esse tipo de pneu. Ainda por cima, eles fazendo tratamento químico no pneu, acaba piorando. Os Turbo A também, eu acho que é ruim, a velocidade aumentou. Acho que para todas as categorias. Você ia comentar o quê, Ricardo? Eu ia comentar, falar até de uma polêmica. O que falta é, na hora que for feito, fora tudo isso, eu não sei como é feito o regulamento dessas categorias, porque nunca perguntam nada para a gente. E sai um adendo, sai algo em cima disso. Eu acho que deveria ter uma reunião com o piloto para comentar dos 400 metros, dos 300, regulamento de cada categoria, dependendo de cada categoria, falando da nossa categoria, como que é feito o regulamento? Quem que implanta as modificações? Tudo isso a gente não sabe. É uma coisa que eu conversei com o Sérgio, que a gente conversa quando sempre tem alguma mudança. Nunca fui questionado em nenhum item sobre a categoria que fosse mudar ou alguma coisa nesse sentido. Nunca ninguém me perguntou, escuta, para o próximo ano vamos mudar tal coisa na tua categoria, o que você acha? Nunca me fizeram isso. E olha que eu estou na categoria há muito tempo já, hein? Mas a categoria muda todo ano, às vezes 2, 3 vezes durante o ano, que foi o que aconteceu o ano passado, em 2018, 2019, e a gente nunca fica sabendo. Eu mesmo fico sabendo quando eu chego na corrida, na prova. Isso é até uma questão. Pode falar, Roberto, por favor. Isso é uma realidade, né? A gente sempre vê essas questões polêmicas de regulamento, né? E a gente fica sabendo depois também, na última hora, é uns negócios meio maluco mesmo, mas infelizmente é cultural, né? A gente vê que isso aí entra ano e sai ano e vai acontecendo igual, né? Precisava ter um processo um processo diferente aí, né? Para deixar a gente mais confortável e mais informado, né? Mas infelizmente é assim mesmo. Nesse ano mesmo, 2020, apesar dessa pandemia aqui, você mesmo falou, Ricardo, que saiu um adendo sobre as rodinhas, que era antes roda de kart, que agora não pode mais, que agora tem que ter 5 polegadas e tudo mais. Alguém de vocês foi informado ou vocês ficaram sabendo desse adendo por onde? Eu fiquei sabendo 2 semanas antes da prova que ia ocorrer. Isso é uma coisa muito errada que acontece. Aconteceu com o Sérgio, ele virou um tempo, mudaram o percentual de peso da traseira porque ele virou um tempo. Então o problema era o carro dele que tinha percentual de peso errado na traseira. O Nicolas Viturro anda a vida inteira com a rodinha de kart. Ao momento que ele começou a andar, lógico que antes era uma altura X do chão, e numa das provas liberaram, a roda está encostada, ele se aproveitou da situação, o terceiro eixo vira mais rápido. Lógico, eu vi ele virando, coloquei a rodinha para testar e realmente o carro traciona mais. Mas ao momento que uma pessoa vira um tempo, em vez de eles pegam e cortam e mudam esse regulamento. Então eu acho isso muito errado. Não porque eu coloquei imaginando que já ia tirar no outro ano. Mas errado foi com o Sérgio, o percentual de peso. Errado foi com o Nicolas, que andou a vida inteira com isso, e é o momento que ele vira um tempo, tiram. Isso eu não consigo compreender, isso que fazem na categoria. Eu acho muito errado, a minha opinião. Eu concordo. Eu não usava rodinha de kart, mas também fiquei sabendo
quando o regulamento estava pronto, né? E tem essas questões, assim, eu chamo de protecionismo, né? E é até um negócio assim maluco, né? Que a gente sabe que o nosso regulamento ele é feito para Volkswagen Gol. Isso aí é impressionante como e aí tem aí vai se remendando, né, para atender outras marcas, outros modelos. E o detalhe, né, Pascoaletti, é para Gol, mas Gol G4, para Gol antigo, Sim, né? Exato. Eu devia ter completado isso aí, né? Para Gol G4, que é o motor longitudinal, né? Cara, é impressionante como ele é tendencioso para isso, né, cara? É o carro que eu tenho, mas não importa, né, cara? Isso vai para as outras categorias, cara. Isso tá na DO, tá na DS, tá na DTA. Eu falo, cara, mas por que isso, né, cara? Olha, não entendo, né, cara? É uma questão até complexa essa. Porque no começo do ano, a gente fez um programa aqui no Fora das Pistas, um programa extra, sobre essa questão do regulamento. Inclusive, até veio o pessoal do Race Valley aqui dizendo que não ia trocar o regulamento, que não ia unificar, que ia se manter o mesmo regulamento em 2019. Até aí deu um problema na STT, que queriam tirar as Weber, injetar. Bom, ponto. Vocês acham que o regulamento teria que ser congelado, parado por um determinado ano ou determinados anos? Como é que é a opinião de vocês sobre essa questão do regulamento, então? O regulamento é assim, você começa a montar um carro, você não consegue montar um carro em um ano. O carro sempre demora uns 2 anos para você montar. Então, você começa a montar o carro em cima de um determinado regulamento. A hora que você termina de montar o carro, já mudou o regulamento. Então, tá errado. Tinha que ser congelado no mínimo 2 anos. E outra, tudo que for mudado no regulamento, eu acho que tem que ter um briefing, tem que ter um consenso de todas as pessoas que participam daquela categoria. O cara não pode mudar o regulamento, ele nunca nem andou de carro, ele não conhece nada de carro, e ele muda o regulamento porque ele ouviu falar isso, aquilo outro. Tá errado. Tá errado. Quem anda na categoria somos nós, quem tem que opinar sobre o regulamento somos nós. Ninguém quer tomar proveito em cima de ninguém. Eu não quero tomar proveito em cima dos meus companheiros, porque, inclusive, a nossa categoria é uma categoria bem unida. Não existe assim uma rincha, não existe inimizade de ninguém. Então, eu acredito que ali ninguém tem intenção de tomar proveito um do outro sobre alguma coisa. Todo mundo quer ser igual a todo mundo. Entendeu? Então, acho que se colocássemos todos nós da mesma categoria para discutir um determinado assunto da categoria, nós vamos fazer o que é melhor para a categoria e não o que é melhor individualmente para cada um. Ô, Ricardo, na sua opinião? Concordo plenamente com o Sérgio. Tem que ser congelado. Então, no momento que você gasta dinheiro, inventa alguma coisa, ao momento disso eles cortam porque deu certo o que você criou ali. Então, o regulamento tem que ser congelado. Lógico que, se for analisado por todos em uma reunião, em um briefing, que alguma coisa está criando um problema, ou, como o Pascoaletti falou, está ultrapassando o limite da segurança, com todo mundo de comum acordo, vamos mudar o regulamento. Então, começa por aí. Experiências, tudo a gente vai adquirindo. Tipo, o Pascoaletti me fala do paraquedas, eu já estou pensando aqui em pôr 2 paraquedas. A gente vai indo atrás das experiências, até as experiências negativas que ocorrem nos outros carros. Roberto. Mais ou menos por esse lado. Cara, eu penso assim também, porque como a gente tem um regulamento que ele tem uma preferência, ele tem uma essência. O Ailton Carraro usou essa palavra de essência da categoria. Eu fiquei pensando bastante no que isso quer dizer. Mas como o nosso regulamento tem uma essência, né, que é ele feito para o Gol G4, e aí, então congelar é uma coisa boa, porque toda vez que você mexe, você vai aumentando essa essência, porque ele já tem essa tendência. Então, congelar realmente é uma forma de você congelar o problema, porque o regulamento ele tem esse problema, né? Ele tende a beneficiar o Gol G4 e, porventura, o 8 válvula, né? A gente tem bastante
liberações aí de peso e etc, né, por 8 válvulas. E aí você vê, quem tem vantagens no regulamento vai desenvolvendo o motor, vai desenvolvendo. Aí quem não tem as vantagens, que não, porventura, desenvolve, aí diminui a desvantagem. Até aí tudo bem. Aí quando você que tem uma desvantagem diminuída, aí não tem problema. Aí você vai e melhora, desenvolve teu motor, você vai e ganha uma vantagem. Aí os caras vão e te capa. É isso. Aí você fala, É o que acontece. não faz sentido. Entendeu? Aí, quando eu estou na desvantagem, não tem problema. Sim. Mas aí quando eu trabalho e ganho uma vantagem, aí tem problema. E aí você pega, um exemplo, os caras do 8 válvulas. Os caras vão lá, trabalha, mérito deles. Aí eles ganharam uma vantagem. Aí ninguém vai lá e fala, tem que pôr mais peso no 8 válvulas. Ninguém fala. É a mesma coisa, cara. Não é verdade? É a mesma coisa. Então, eu acho maluco isso aí. Então, se congelar é uma forma de parar de fazer isso, né? Porque é o que vem acontecendo, né, cara? Você tem uma vantagem, os caras vão e te capa. Mas quando o outro que já tem uma vantagem de peso, por exemplo, ganha-se uma vantagem de desenvolvimento, ninguém fala, ó, tem que pôr mais um pezinho nos 8 válvulas aí que eles estão desenvolvendo bastante o motor, né? Ué, ninguém fala, cara. Ó, os caras conseguiram pôr uma turbina grande no 8 válvulas, vamos pôr um pezinho para eles. Ninguém fala. É maluco, cara. Eu acho maluco isso aí. No meu caso, né? Bom, eu vivo de vender câmbio, então eu andava de G4, falei, bom, vou desenvolver um carro melhor depois que eu bati e vou desenvolver um câmbio transversal que eu acho que ele é melhor do que o longitudinal. Aí eu fui, desenvolvi um carro, fui lá, andei, provei para todo mundo que o carro é melhor, né? E aí os caras foram e tiraram minha vantagem e me podaram. Aí eu pergunto, e agora? Quem vai querer montar um G6? Ninguém quer montar um G6, porque o G6 hoje ele já não tem mais vantagem. A vantagem que ele tinha já cortaram. Então, ou seja, aquele sonho que eu tinha de que todo mundo migrasse do G4 para um G6, acabou, já não vai existir nunca mais. Entendeu? Então, isso é totalmente errado. É exatamente isso que eu disse. É esquisito. É esquisito. É esquisito, bem esquisito. E é exatamente o que acontece. O Pascoaletti anda na Turbo A, né? Você anda de transversal na Turbo A, correto? O regulamento é idêntico para os outros carros, para o Gol, por exemplo, não é? Por que eu, na Força Livre, o meu tem que ser diferente? Não, essas disparidades, cara. Na DS tem um negócio maluco também. Você quer ver um negócio na DS, que é uma proteção para o Volkswagen? Não, e é a mesma coisa. Na DS é assim, nitrometano é liberado para todo mundo. Beleza. Óxido nitroso. Óxido nitroso, para a Volkswagen é liberado. Para os outros motores, só pode 200 HP. Essa eu não sabia. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Nitrometano é liberado. Qualquer motor pode pôr 100% de nitrometano. Mas se for óxido nitroso, Volkswagen pode pôr 1000 HP, não tem problema. Os outros motores têm que estar limitados com o giclê e o solenoide de 200 HP. Isso eu não sabia. Não faz sentido, cara. É o que eu falo, não faz sentido. Então, mas é exatamente o que eu digo. O regulamento é feito por pessoas que não conhecem nada, não conhecem de carro, nunca andaram de carro, e eles não pesquisam e não procuram entender para poder. Eles simplesmente mudam o regulamento porque alguém pediu para arrumar, alguém falou, alguém brigou, alguém falou alguma coisa, eles foram lá e mudaram para poder, sei lá o quê. É difícil. É umas coisas estranhas que acontecem. Uma dúvida que eu tenho, até a galera pede, a força livre dianteira será que consegue andar junto com a força livre traseira, sendo que em 201 metros a força livre traseira já andou na casa dos 4.4 e em 402, um quarto de milha, 6.9. Vocês acham que a força livre dianteira chega a esse tempo? Acredito que não. Chega perto. O tração traseira realmente ele tem muito mais vantagem, porque traciona muito melhor.
Eu acho que podemos chegar perto, mas acho que andar igual, eu acho que não. Não sei o que eles acham. 4.4, acho difícil virar 200 metros o dianteiro. Em 400 metros, eu acredito que os dianteiros vão começar a baixar do 7 daqui a pouco. Mas chegar no tempo que eu... Até em 400 metros pode ser que a gente ofereça alguma resistência, chegue perto. Mas em 200 metros, não. Cara, eu vejo um limitador aí no nosso desenvolvimento. A gente anda pouco, pelo menos eu, né? Eu que a gente anda só no Velopark, então a gente anda pouco. E esse pouco que anda, é difícil de você desenvolver o carro. Entre uma prova e outra, você faz uma modificação, aí vai para a prova, dá errado, depois só outra prova daqui 2 meses, aí vai para a prova, dá errado, aí você passa o ano inteiro e conseguiu um desenvolvimento pequeno. Então, pelo menos para mim, né, eu vejo isso aí um dificultador em estar melhorando o projeto, em estar melhorando os tempos, que a gente anda pouco. Falta, por exemplo, uns treinos, né, cara? Se a gente tivesse uns treinos aí entre uma prova ou outra, a gente chegava mais preparado na prova. E aí eu acho que esse desenvolvimento aconteceria mais rápido, mais fácil. Não sei se tração dianteira é mais difícil de desenvolver do que o tração traseira aí, eu acredito que sim. Mas pelo menos para mim, eu acho que a gente precisava andar mais. Como você falou mesmo, é poucas provas, quando muda alguma coisa, vai para a prova, não dá certo, e às vezes o regulamento muda no meio do caminho, né? É verdade. As pessoas gostariam de saber de vocês quem são os pilotos e preparadores que vocês mais admiram. Gostaria de pedir primeiramente para o Sérgio. Puxa vida, difícil, hein? Isso de qualquer categoria? Qualquer categoria que você admira. É difícil de citar nome, hein? Tem muitos, porque tem muita gente que além do cara ser muito bom como piloto, ele trabalha muito, ele pesquisa muito, ele estuda muito, então tem muita gente competente. Hoje em dia, eu acho que não tem mais assim aventureiro, né? Eu acho que hoje não tem muito mais aventureiro. Eu acho que hoje todo mundo ali que está ali realmente é profissional, realmente é bem maduro e sabe o que está fazendo e realmente estuda e não quer ficar perdendo tempo nem gastando dinheiro à toa, não. Mas não tem um? Cara, um dos caras assim que eu sou muito fã dele é o Kaká Daoud, porque o cara, ele é foda, ele respira isso 24 horas por dia, ele é foda. Ricardo, meu amigo Ricardinho. Grande, concordo com o Sérgio. O Kaká é top. Equipes também, o Roderjan, o Jader. Mas o Kaká é um cara que está de parabéns. Putz, levou o carro para fora lá, mostrou que o trabalho dele é bem feito. E é uma pessoa simples. Sempre quando você precisa de alguma coisa, perguntar, ele vai explicar. Concordo plenamente com o Sérgio. Pascoaletti. Cara, eu concordo. Hoje não tem mais amadores na arrancada, pelo menos eu vejo assim, né? Tô mais ali no Velopark, né? Então vamos falar do que eu vejo ali. Senão não tem mais amadores. O pessoal deu uma profissionalizada assim grande, né? O nível tá legal, tá todo mundo assim bem parecido, bem parelho, né? Como eles costumam dizer lá, né? A gíria deles lá, acho que tá bem parelho todo mundo. E continuando nessa linha aí, eu também concordo que o Kaká hoje é um cara referência aí. Eu converso bastante com o Anderson, né, da Fiutec, e, cara, os caras estão trazendo para a gente a tecnologia, os processos, né, a forma de trabalho que os americanos trabalham lá, e eles desenvolvendo junto com eles também, né, não só trazendo, mas eles ajudando a desenvolver isso aí, que o brasileiro tem acho que esse sangue de cientista aí, né? Porque junta o cientista maluco aí, né? Cara, e é muita coisa, tem muita coisa. Essa questão da análise de vela, né, cara, para acerto de motor. Cara, é muita coisa hoje que a gente tá usando, né, e precisa usar mais. Então, acho que a gente vai entrar aí numa nova fase que o pessoal, né, o Kaká, o Anderson, tá trazendo para a gente aí sobre
sobre desenvolvimento, né, e formas de melhorar aí a preparação e a forma de andar com o carro. E eu acho que eles estão aí na frente, né? Acho que a FUPEC está trazendo isso aí para a gente. Acho bem legal falar isso aí. Tem as outras também, não é? Aqui eu tenho mais acesso, né? Então não tô tendo nenhuma preferência aí, né? Sou amigo de todo mundo. Mas o que eu tenho e o que eu converso mais, acho que é com antes. Então acho legal isso aí, cara. Que é o que está o Kaká representando aí. Acho que é isso que o Sérgio e o Ricardo quis dizer também. E está trazendo bastante coisa para nós, cara. Eu acho legal, a gente aprende, né? E aí sai um pouco da bolha, né? Que a gente acha que assim está dando certo, não pode mexer, né? E tem muito ainda a desenvolver. A gente tem visto muitas listas no Brasil. As provas de arrancada têm crescido muito, evoluído muito a tecnologia, as pistas melhorado, mas as listas têm tomado forma e têm trazido um grande público e resgatado uns pilotos old school, podemos falar assim, e virando tempos impressionantes, até os famosos 4x4 agora. Vocês acham que no Brasil, a era pós-pandemia, pós a crise, vai ser as listas no Brasil, Sérgio? Eu acho. Mas assim, é que são duas coisas bem diferentes, né? A lista, o pessoal da lista é uma coisa, nós sim que andamos em outras categorias é outra coisa, mas a lista ela tem crescido muito. O que eu tenho dito para o pessoal é que teria que dar um jeito de dar uma limitada um pouco nisso, porque, tipo assim, já começou muita gente a transformar os carros em 4x4, etc. Então, daqui a pouco vai ter só 4x4 andando e os outros que eram a minoria, que acabaram descobrindo na lista um espaço ali para poder se divertir, para poder brincar, ele já não tem mais condições, ele vai acabar saindo e não tendo como andar. Então, eu acho que hoje deveria de dividir, separar o 4x4 do 4x2, mas eu acho que a lista vai crescer ainda bastante, mas são duas coisas bem diferentes, não tem nada a ver com o que nós andamos, né? Mas eu acho que hoje dá até vontade de montar um carro para andar na lista, porque é bacana, viu? Por que não o Sérgio andando na área 13, 11 aí, né? 11. Ricardo, você aí, vai voltar agora, parece que dia 2 de maio vai ter aí no Autódromo de Curitiba, né? Sim, a sim. etapa da lista 41. O que você me diz sobre isso? Olha, até então não estava passando meio despercebido, mas eu vou comentar com você que acho que ontem ou anteontem a gente conversou até na oficina sobre isso. A lista é uma coisa interessante. Porém, se eles começarem a não ter algum regulamento, alguma coisa, se torna complicado. Porque a gente pega, daqui a pouco a gente entra com um monstro lá na lista. E daí acaba a brincadeira dos que entraram para se divertir. Exatamente. E tá perto disso. Porque começou a fazer o 4x4, faz um motor igual ao dos Força Livre. Vai acaba com a categoria, fica cara daí. Daí os caras que entram para se divertir, porque é uma coisa barata, vão começar a cair fora. Então foi mais ou menos um comentário que a gente fez na RCR lá. Tem que ter algum regulamento. Pascoalete. O legal da lista eu acho que é a torcida, né, cara? Eu acho que é o clima ali de competitividade, né? Todo mundo contra todo mundo. Eu acho isso legal, que é a arrancada mesmo, né? 2 carros ali e tem quem tá torcendo para cada carro, né, cara? Então eu acho que isso que é o legal, é isso que dá o glamour da lista. E a gente tem que deixar essa chama acesa na arrancada também. E, cara, o problema da lista, provavelmente ele vai ser parecido com o problema da arrancada. Porque vai desenvolvendo e os nossos projetos caseiros, por isso que no começo, quando perguntou assim, o que eu falei do Maré, o chassi gringo. Cara, porque o chassi gringo, você não erra, né? Tem um desenvolvimento, tem um profissionalismo ali. Agora, a gente pega o chassi nosso e começa a trabalhar nele. E aí é onde tem os Frankenstein, né, cara? Essa que é a realidade, cara. Né? Você vai, por mais que a gente desenvolve, cara, mas é a realidade, cara. Então você tem chassi de Opala, é chassi de Gol, é chassi de Maré, é chassi de qualquer coisa, né? E aí você vai desenvolvendo isso aí. No começo é legal, mas aí você vai põe motor. Daqui a pouco você acha um limite aí de alguma coisa e começa a ficar perigoso. Então eu acho que os Frankensteins nossos que deixa a coisa assim
incerta, né? É incerta. É diferente quando, né, por exemplo, por que você pega de fora, os caras têm o padrãozinho do chassi dos caras lá? Os caras já sabem, ó, esse chassi com esse pneu, com 4.000 cavalos, você vai andar reto. Eu acho que tem o setup, né? Não estou dizendo que você só põe lá, mas tem um setup. Mas aí com o profissional do setup, com o profissional do motor, ou seja, tem um profissionalismo. A gente, né, tem um... É artesanal, né, cara? E esse artesanal aí tem, eu acho que aumenta demais a vulnerabilidade. Eu acho que é isso que é perigoso. O Sérgio comentou, o Ricardo e você aí, sobre a questão das listas. Eu, como locutora, Sérgio, Ricardo e Pascoaletti, eu notei uma coisa na lista que atrai, como a gente falou do Gol G4, da Turbo B, atrai categorias diferentes para a galera assistir. Traz um dianteira andando junto com 4x4, ou um Opala TT andando junto com um Gol, dianteira Turbo B com pneu, dianteira Turbo A Light, vamos supor assim. Isso foi uma coisa que atraiu. E realmente, essa questão do investimento foi debatido já muitas vezes aqui também. Porque o pessoal, tem gente montando força livre traseira com tudo que dá para as listas. Tem gente montando ProMold para as listas já, entendeu? E sendo que as listas, o intuito dela era ter aquelas pessoas, né? Que é para tirar os carros de rua, para trazer os carros de rua andar, carros montados, podemos falar assim. Hoje os carros estão andando na casa dos 5,5 segundos. E o atrativo mesmo é as disputas. Cara, o público vem em peso. Aqui esse ano, quando estava liberado, indo na primeira etapa da área 47 em Balneário Camboriú, deu 3.000 pessoas assistindo na arquibancada. 3.000 pessoas. Era meia-noite, estava todo mundo na arquibancada vibrando. Esse é o diferencial. Coisas que nós vimos somente no festival em Curitiba e, graças a Deus, voltou em 2019 no Festival Velopark, né? Rapaziada, seguinte. Acho que vamos encerrar aqui, né? Vamos encerrar? Bom, gostaria de deixar aqui agora um recadinho, como eu sempre falo em todas as entrevistas, para vocês. A câmera é de vocês. Agradecer primeiramente o Ricardo aí, que está cheio de compromisso aí com os seus carros. O Pascoaletti aí, que está gravando para nós. O Sergião aí, que está na quarentena, na fazenda aí, curtindo. Sérgio, começar por você. E a câmera é sua, agradeça quem você quiser e deixe um recado aí para os telespectadores do Fora das Pistas. Bom, quero agradecer a você e também ao Ricardo, ao Pascoaletti, por participarem junto com a gente aí nesse bate-papo. E a gente não vê a hora de tudo isso passar, a gente sabe que vai passar. Isso, na verdade, é um momento aí de aprendizado para muita coisa, para muita gente. Isso logo vai passar e a gente está louco para voltar a acelerar nas pistas, né? Só. Ricardo. Grande, obrigado a vocês. É bom conversar. É bom falar com quem fala a mesma língua da gente, né? Gostoso falar sobre carro. E espero que volte logo. Não vejo a hora de estar na pista. Estar na pista, para mim, é descontrair. É uma alegria. Parece que você se torna, para mim, se torna a minha vida, vamos falar assim. Eu trabalho com isso e lá eu tô realizado. Eu tô conversando, a gente, graças a Deus, na nossa categoria, tem amigos. A gente não tem inimigos ali dentro, como em outras categorias tem. Então, é um prazer estar falando com vocês e tomara que volte logo os nossos eventos. E tomara que abra essa nova pista, né, que estão falando, que está para abrir aquela pista que foi liberada. Vamos ter mais uma pista boa de 400 metros, a Speed, ou de 300 metros, com a maior segurança do mundo. É mais diversão ainda. Um abraço para vocês. Pascoaletti. Cara, eu acho que isso aí foi uma conversa legal, uma conversa franca, né? Acho que é sempre bom falar do que a gente gosta, né? Que é arrancada, né? E conversar com os amigos aí é melhor ainda. Está passando essa fase complicada aí, mas vai passar. Tem que ter esperança aí, tem que ter fé em Deus. E daqui a pouco tá todo mundo andando de novo e a gente esquece isso aí e vamos para a próxima. Mas eu tô maluco aqui, cara. Tô doido para liberar um treino aí, tô louco para andar. Cara, essa abstinência aí deixa a gente doido, cara. Entendeu? Eu tô assim, é complicado, cara. Eu tenho um Opala velho aqui na oficina, hoje eu vou lá ver se eu ligo ele, cara. Atualizo a injeção, sabe? Assim, para poder fazer alguma coisa, cara. Porque ficar parado é complicado, sabe? A gente que tem essa
essa vontade aí não é fácil, não. Mas é legal isso aí, agradecer ao Jacques pela oportunidade, né? O Fora das Pistas, a gente sempre está acompanhando, então é legal, porque engrandece a arrancada, né? Esses debates, essas conversas, acho que é sempre bom. A gente só ganha com isso. Obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Excelente semana para vocês aí e até a próxima. Valeu!